Então, vamos lá. Só um pequeno ajuste para ficar um pouquinho mais fácil. Então, nós temos aqui o plexo braquial. O plexo braquial é uma grande rede nervosa que se estende desde a região, então, do pescoço para ombro e membro superior. O plexo inerva essa região, né, de ombro e membro superior. Ele é formado por 5 raízes, C5, C6, C7, C8 e T1. Então, aqui nós vemos C5, C6, C7, C8 e T1. Para quem está estudando o plexo pela primeira vez, nós temos 7 vértebras cervicais, porém 8 nervos cervicais. Então, por essa razão que a gente tem aqui essa raiz de C8. Nessa descida para o membro superior, né, saindo aí da região do pescoço, nós temos o plexo passando entre uma abertura formada entre os escalenos médio e anterior, e junto com ele a artéria subclávia, que frequentemente passa por essa mesma abertura. Ainda nessa descida, nós temos o canal cérvico-axilar, que é a passagem entre o pescoço e a axila, né? Esse canal, ele é delimitado anteriormente pela clavícula, medialmente pela primeira costela e posteriormente pela borda superior da escápula. E nessa região nós temos aqui, nessa imagem nós temos um esquema do plexo aí, das raízes, com todas as suas divisões até os ramos terminais. Então aqui, olha só, nós temos, são 5 raízes, 3 troncos, 6 divisões, 3 fascículos e 5 ramos terminais, né? Nós temos 5 raízes começando e 5 ramos terminais no final aí do plexo. Os troncos, eles são divididos em superior, médio e inferior. O tronco superior, ele é formado pelas raízes de C5 e C6, o tronco médio é uma continuação da raiz de C7, e o tronco inferior é formado pela raiz de C8 e T1. Depois nós temos as divisões anteriores do tronco e as divisões posteriores do tronco. As divisões anteriores são responsáveis pela inervação do compartimento anterior do braço, então pelos músculos flexores. E as divisões posteriores, elas são responsáveis pelo compartimento posterior, então inerva os músculos extensores. E depois nós temos os fascículos, lateral, posterior e medial. O fascículo lateral, ele é formado a partir das divisões anteriores dos troncos superior e médio. Então, aqui, ó, tronco superior tem uma divisão anterior e o tronco médio tem uma divisão anterior, e ambos se unem para formar o fascículo lateral. O fascículo posterior, ele é formado a partir das 3 divisões posteriores dos 3 troncos. Então, tronco superior, divisão posterior, tronco médio, divisão posterior, tronco inferior, divisão posterior. E eles 3 se unem para formar o fascículo posterior. E depois nós temos o fascículo medial. O fascículo medial, ele é formado pela divisão anterior do tronco inferior. E por fim, nós temos os ramos terminais, que são os nervos músculo-cutâneo, nervo axilar, nervo radial, nervo mediano e nervo ulnar. O nervo músculo-cutâneo, ele é um ramo terminal, então, do fascículo lateral, e é formado por C5, C6 e C7. O nervo axilar, ele é um ramo terminal do fascículo posterior e é formado por C5 e C6, principalmente raiz C5. O ramo terminal, né, o radial, ele é o maior nervo do plexo, tá? E ele é formado por todas as raízes, de C5 até T1. E ele também é um ramo terminal do fascículo posterior. O nervo mediano, ele é formado a partir de 2 raízes. Então, nós temos a raiz lateral do nervo mediano, que é um ramo terminal do fascículo lateral. E ele recebe ramas de C6 e C7. A raiz medial do nervo mediano, ela é uma rama terminal do fascículo medial e ela recebe ramas de C8 e T1. O nervo ulnar também recebe ramas de C8 e T1 para sua formação, tá? Só que ele é um ramo terminal do fascículo medial.
O plexo, ele se divide em ramos supraclaviculares e ramos infraclaviculares, né? O nervo dorsal da escápula, torácico longo, o subclávio e o supraescapular, então o subclávio e o supraescapular, são ramos supraclaviculares. O nervo peitoral lateral, os nervos subescapulares, superior e inferior, tóraco dorsal, peitoral medial, cutâneo medial do braço, cutâneo medial do antebraço, todos eles são infraclaviculares, assim como os ramos terminais, que também são infraclaviculares, tá? Esses 5 são ramos terminais, que formam o plexo, é o produto final do plexo braquial. Então, se a gente perguntar quais são os ramos do plexo braquial, são esses 5, tá? E só que também nós temos essas ramas que são pré-terminais, tá? Eu vou falar um pouquinho delas. Então, olha, o nervo dorsal da escápula, ele é formado pela raiz de C5, mas pode receber contribuição, frequentemente recebe contribuição de C4. O torácico longo, ele é formado por C5, C6 e C7, e ele também pode receber contribuição de C4. Os nervos subclávio e supraescapular, ambos saem do tronco superior e ambos recebem ramas de C5 e C6. O nervo peitoral lateral, ele é formado por C5, C6 e C7, principalmente por C6, e é um ramo que sai do fascículo lateral. Já no fascículo posterior, nós temos 3 ramos saindo. Então, subescapular superior, subescapular inferior. O subescapular superior recebe ramas de C5. O subescapular inferior, C6. E o nervo tóraco-dorsal, C6, C7 e C8, principalmente C7, tá? Então, se for falar só das principais, seria subescapular superior C5, subescapular inferior C6 e o tóraco-dorsal seria C7, mas o tóraco-dorsal também recebe C6 e C8, tá? É C6, C7, C8. Do fascículo medial, nós temos 3 nervos saindo, né? Então, o nervo peitoral medial, o nervo cutâneo medial do braço e o cutâneo medial do antebraço. E os 3, né, na verdade, os 3, eles são formados por fibras de C8 e T1. E aqui só para a gente relembrar, então, nós temos as raízes, que são 5, os troncos, que são 3, as divisões, que são 6, porque são 3 anteriores, 3 posteriores, os fascículos, que são 3, e os ramos terminais, que são 5. Então, o tronco superior é formado a partir de C5 e C6, o tronco médio, uma continuação de C7, o tronco inferior formado por C8 e T1. As divisões anteriores, né, as 3 divisões anteriores são responsáveis pelos músculos flexores, as 3 posteriores pelos músculos extensores. Depois nós temos fascículos lateral, posterior e medial, e por fim os ramos terminais. Nervo músculo cutâneo, formado por C5, C6 e C7, nervo axilar, C5 e C6, principalmente C5, o nervo radial, que é o maior nervo do plexo, formado por todas as ramas, então por todas as raízes, né, formada por todas as raízes, C5, C6, C7, C8 e T1. O nervo mediano, que 2 raízes o formam, então a raiz lateral por C6 e C7, a raiz medial recebendo aí ramas de C8 e T1, e por fim o nervo ulnar, que é formado pelas ramas de C8 e T1 e às vezes recebe contribuição de C7. Bom, as referências a referência, né, para esse estudo é o MUR, Anatomia Orientada para a Clínica. Eu vou deixar um link no YouTube com a página do blog, onde vão ter todas as imagens que eu usei aqui para fazer essa apresentação. Se vocês precisarem de mais alguma imagem, de mais alguma explicação, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou tentar depois acrescentar, colocar mais informações, né, fazer um outro vídeo aí com mais informações sobre o plexo, e espero ter contribuído com os estudos
de quem está estudando pela primeira vez e de quem está revendo esse conteúdo, assim como eu. E, por enquanto, agradeço e até a próxima.